Fala pessoal, bom dia para o pessoal do Maria José de Miranda Buriti, para os alunos do 7º ano. Hoje vamos fazer uma aula mais voltada para a revisão do que a gente viu durante as nossas aulas presenciais, mas a gente não conseguiu abarcar tanto. Então vamos fazer de uma forma resumida, para que a gente possa fazer um exercício e interagir juntos essa semana acerca desse tema, porque semana passada eu trabalhei tipos de texto com vocês, e o tipo de texto foi o narrativo com o 7º ano. Então, nós vamos começar a trabalhar produções textuais, e é bom a gente lembrar certas coisinhas gramaticais que vão ajudar, a princípio, na formação das orações, para depois formarmos o texto. Beleza? Vamos falar sobre sujeito e predicado. Ah, professor, sujeito e predicado é muito fácil. Sim, já ouvi muitos alunos me falando sobre isso, dizendo que sabia, e quando chegava na provinha, quando chegava na hora de fazer o que tem que ser feito, errava. Justamente por quê? Porque já achava que sabia, que era um assunto muito simples e não dava importância. Então agora tem que dar para a gente poder dar seguimento às nossas produções textuais, que é justamente o nosso foco de trabalho na língua portuguesa, que é trabalhar tipos de texto e gêneros textuais e produção de texto posteriormente. Então o sujeito, na verdade, ele é o tema de uma oração. Ele é algo que está se falando sobre, ou algo ou alguém que está se falando sobre. Já o predicado é a informação daquilo que se está falando. Por exemplo, Pedro é estudioso. Então eu estou usando o sujeito, no caso, é Pedro, que é o tema. E é estudioso é o predicado, que é a informação. Então eu vou colocar aqui no quadro para vocês, para simplificar. Já ficou bonitinho aqui. Mas para simplificar, para ficar mais bonitinho, e vocês saberem compreender melhor, o sujeito ele é sempre o tema da informação e o predicado é a informação sobre vamos tirar o sobre, vamos ficar mais difícil. Vamos botar a gente está fazendo videoaula, né? Então estamos na internet, então tem que deixar tudo mais sofisticado. Então vamos dizer que o sujeito é o tema da informação e o predicado é a informação acerca do tema, é algo que se diz sobre o tema, que no caso é o que, sem acento, ou quem. Podemos estar falando de um objeto ou podemos estar falando de uma pessoa. Podemos estar falando sobre um fenômeno natural ou podemos estar falando sobre um animal. E o predicado é a informação que temos sobre tanto o que como o quem da oração.
ou da frase. Vamos trabalhar melhor. E em método científico, o sujeito e o predicado são os termos essenciais da oração. Enquanto o sujeito é aquilo de quem se fala, o predicado é a informação dada sobre o sujeito. A informação faz detectar esses termos nas orações perguntando quem e ou o que. Vamos lá para o exemplo 1. Vocês voltam à tela, viu? Para anotar isso aí no caderno. No exemplo 1, temos os Então, vendo essa frase, se eu peço a vocês, grifem ou sublinhem o sujeito. Quem é o sujeito dessa frase? São os estudantes. E quem é o predicado dessa frase? É a informação sobre eles, ó. Os estudantes, aí o predicado vem, organizaram a homenagem. Aqui podemos subdividir essa frase em sujeito. Ixi, como tá ruim essa. Nunca dou sorte com caneta vermelha, gente. É um absurdo. Que é o sujeito. E aqui tá ok, pessoal? Então, vocês se perguntam, quem organizou para vocês definirem quem é o sujeito, quem é o predicado, vocês se perguntam, quem organizou a homenagem? Os estudantes. Logo, esse é o sujeito da oração. E o que foi feito? Organizaram a homenagem. Logo, este é o predicado da oração. Tá ok, pessoal? Temos outro exemplo. O discurso foi modificado. Vamos lá para o quadro. Vocês amam o quadro, né? O que foi modificado? Tão ruim sem interação, né, gente? Perguntar para as paredes. Mas eu sei que vocês estão se sentindo aqui comigo, tá ok? Quem foi modificado? O discurso. Logo, ele é o quê? O sujeito. E o que foi modificado foi o discurso. Então, temos aqui a informação sobre o discurso que foi modificado, que é justamente esse o predicado da frase. É muito simples, é muito simples. Agora nós temos que entender a ordem do sujeito na oração, né? A ordem do sujeito na oração nem sempre é a mesma. Podem ocorrer de três maneiras. Podem ocorrer da forma direta, da ordem inversa e no meio do predicado.
Deixa eu anotar aqui esses exemplos. Não, eu vou mandar para vocês em texto. Forma direta é quando o sujeito vem antes do predicado, ok? É quando já está na lata lá, já dá para você saber. É quando eu digo, meu celular foi hackeado. Deus me defenda, mas vamos lá. Meu celular foi hackeado. Então já está aí diretamente o meu celular. E a informação é que ele foi hackeado. Seria o predicado. Então assim, essa é a forma direta. Outro exemplo. Os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Então, o sujeito está vindo aí de forma direta, porque são os formandos e os professores. E a oração está dizendo que os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Empenhados não entra no sujeito porque ele é um adjetivo que conecta. E poderia também não existir. Não existir, é só um adjetivo. Então ele entra no predicado. Temos a ordem inversa, que é quando o sujeito vem depois do predicado. Isso acontece muito. Por exemplo, organizaram a festa os formandos e os professores empenhados. Então, esse adjetivo empenhados já passa a ser sujeito. Por quê? Porque a frase vem invertida. É como se eu estivesse colocando aqui, ó. Foi modificado o discurso. Como é que o negócio aqui acontece? Inverte. Porque aqui está a informação, que é o predicado. E aqui está o tema, que é o discurso, o sujeito. Então, é a segunda regrinha, que é a ordem inversa da oração. Tá ok, pessoal? Dúvidas no PVD do professor. E tem o meio do predicado, que é quando o sujeito aparece no meio do predicado. Exemplos: empenhados, os formandos e os professores organizaram a festa. Tá aí, ó. Primeiro vem um adjetivo, AS, separado por uma vírgula, que é uma pausa rítmica que demonstra e dá continuidade à oração. Então eles dizem, empenhados, os formandos e professores organizaram a festa. Mas se colocasse empenhados organizaram a festa, a frase não teria sujeito. Porque não diria, eles não diria quem estava empenhado. Estaria ali um adjetivo com um predicado. Então, empenhados, os formandos e professores organizaram a festa. Então, onde está o sujeito e o sujeito na oração? Está no meio do predicado, que é os formandos e os professores. Eu vou exemplificar aqui também. Isso aqui já é exemplo 4, eu acho. Vou deixar só exemplo aqui, senão eu vou me perder nos números, beleza? Eu tenho que começar do início do quadro, gente, porque toda vez eu me atrapalho aqui atrás. Ó, a vírgulazinha aqui, ó. Dando a pausa rítmica, que nós vamos estudar depois. Eu estou estudando isso no 8º ano.
Então, eu posso dizer que essa é uma frase que tem o exemplo da regra, da ordem do sujeito na oração. Aqui é no meio do predicado, porque ele está aqui, ó. Entenderam? Então, essa é a terceira regrinha da oração. Eu vou colocar as três aqui, quer dizer, vou colocar no texto para vocês. No arquivo, né? Porque estamos trabalhando entre arquivos e falas. Mas é legal, é legal. É uma nova experiência para todos nós. Agora vamos dissertar um pouco sobre o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito das orações podem ser formados por mais do que uma palavra. Nesses casos, o núcleo é a palavra principal. Entendeu? Se o sujeito da oração for formado por mais de uma palavra, o núcleo vai ser a palavra principal. A que tem mais significado para o sujeito. Lembre-se que o verbo deve concordar com o sujeito. Entendeu? A exemplo de o discurso foi modificado, o núcleo do sujeito, o discurso é discurso. Porque foi ele que foi modificado. Já no próximo exemplo, temos os formandos e professores empenhados organizaram a festa. Nesse exemplo, o núcleo do sujeito, os formandos e os professores, é formandos e professores. Justamente porque são as palavras-chave principais a quem a informação se refere. Entendeu? Nós temos os tipos de sujeito e predicado. Os sujeitos eles podem ser determinados, indeterminados e inexistentes. É complexa essa parte aí. Os sujeitos determinados é aqueles que são identificados na oração. O indeterminado é quando ele não é identificado na oração. E os inexistentes são orações com verbos impessoais. Entendeu? Eu vou citar alguns exemplos. Vamos primeiro para o determinado. Que é o determinado, viu, gente? O indeterminado. Ele não consegue identificar, porque ele é ali, mas ele quem? Ele o quê? É indeterminado, a gente não consegue identificar o sujeito. Mas a gente sabe que está aqui. Porque o predicado existe. E temos o inexistente.
Sempre a gente coloca entre aspas exemplos, viu, gente? Que é mais bonitinho. Meu Deus, até eu dar. Enfim, é gravação e é como se fosse ao vivo, porque eu não fico editando o vídeo não. Eu gosto de fazer de uma vez. Então aqui, ó, determinado. Gabriel é lindo. Realmente. Muito obrigado a todos vocês. Aqui dá pra você identificar o sujeito. O indeterminado é ele é lindo. Não dá pra gente identificar o sujeito, porque a gente não sabe de quem está se falando e do que está se falando. E aqui tem o inexistente, que é estudou, mas não passou. Mas quem, o que, nem a pessoa do verbo está sendo falada aí. Então, inexistente o sujeito nessa frase. Tá ok? Então, tem esses 3 exemplos. Isso aí vai cair na atividade, viu, pessoal? Tem, ó, os sujeitos determinados por sua vez dividem-se em simples, composto e oculto. O sujeito simples, ele tem apenas um núcleo. Exemplo, esse aqui, ó. É o simples, que é Gabriel é lindo. É o sujeito simples. O composto, ele tem mais de um núcleo. Vamos lá. Vamos lá, vamos editar aqui. Sujeitos compostos, eles geralmente estão com a oração no plural. Gabriel e Felipe são lindos. Então aqui é um exemplo de quê? De sujeito. Abre triste. Sujeito composto. Tá ok, pessoal? Temos o nominal. Quando o verbo indica o estado. A exemplo. Quer que eu apago aqui, pessoal? Vou apagar aqui. Ó. O nominal é quando o verbo indica o estado. O estado está relacionado ao verbo ser ou estar. No caso, vamos lá. O patrão Então, esse é um sujeito nominal, porque o verbo está indicando o estado, que é o foi, que é a primeira pessoa do verbo no passado. Ele foi atencioso, ou seja, o patrão foi atencioso. O sujeito está aqui, em o patrão. Predicado está em foi atencioso. Mas isso aqui revela que o sujeito ele é nominal. Tá ok, pessoal? Temos o verbo nominal, que é quando o verbo indica ação e estado. Exemplo, que é a coisa que vocês mais fazem. Esse é um exemplo
de sujeito, verbo nominal. Porque está baseado totalmente no verbo que indica ação e estado. Porque aqui, ó, não está presente a primeira pessoa do passado. Mas podia ser estava atrasado. Então é eu. A oração mais bonita seria eu cheguei atrasado. Mas se eu cheguei atrasado, aqui o verbo indicação é o estado. Então isso aqui é um sujeito de forma inexistente, é um tipo de sujeito inexistente que a gente não identifica, mas verbo nominal, porque indica a ação e estado. Ação e estado é ser ou estar. Eu vou colocar alguns exemplos para vocês no arquivo, tá ok? E vamos para o núcleo do predicado. Vou apagar aqui. Me esqueceu o sujeito. Deixa o sujeito para lá. E vamos para o predicado. Para o núcleo do predicado. O predicado das orações variam conforme o tipo de predicado. Quando o predicado é verbal, o seu núcleo é um verbo que indica ação. Exemplo, terminei mais cedo. Então, eu não vou nem anotar no quadro, porque eu vou colocar no texto. Terminei mais cedo. Então, o terminei mais cedo um verbo que indica ação. O terminei é um verbo que indica ação. Então, esse é um predicado verbal, no qual o sujeito é inexistente, mas tem ou inexistente ou indeterminado, mas ele tem o predicado, que é o terminei mais cedo, porque isso aí é informação. Então, o predicado verbal, pessoal, indica a ação, né? Quando o predicado é nominal, que é outro tipo de predicado nominal, o seu núcleo é um substantivo ou um adjetivo. Exemplo, o patrão foi atencioso. Atencioso é um adjetivo, é uma qualidade, é algo que qualifica o substantivo. E quando o predicado é verbo nominal, há dois núcleos, um verbo e um nome. Exemplo, cheguei e estava atrasada. Então temos dois núcleos nesse predicado aí. Cheguei e atrasada. Por quê? Porque está um verbo, que é o cheguei, que é o verbo de ação, e atrasada, que é nominal. Entendeu? Um nome, no caso. Por fim, pessoal, quero deixar uma mensagem para vocês, que está sendo muito legal essas videoaulas. Eu estou tendo um retorno muito legal dos pais, estou tendo um retorno muito legal dos alunos, estou recebendo muitos elogios. Eu não gosto de publicidade em relação ao que as pessoas falam da gente, porque eu acho, sei lá, você se auto-vangloriar é muito chato, né? Poderia até postar uns prints, alguma coisa do tipo, postar alguns áudios de pais falando que estão assistindo as videoaulas que eu estou passando, que isso é um orgulho gigantesco para mim, sabe?
e estão aprendendo, estão revisando junto com os seus filhos e estão aprendendo a ensinar aos seus filhos comigo da forma que eu ensino. E eu estou muito feliz com essas aulas, essas videoaulas, né? Que a gente ainda está na luta para conseguir 1000 inscritos para poder fazer ao vivo. Porque quando a gente conseguir fazer ao vivo, aí sim vai ser um verdadeiro show. Porque nós vamos poder ter interação. Enquanto vocês estão aí do outro lado me assistindo, eu vou estar aqui vendo o que vocês estão me perguntando e vou estar tirando as dúvidas de vocês em tempo real. Então vamos fazer essa campanha para chegar a 1000 inscritos. Quando chegar a 1000 inscritos, que eu puder fazer o ao vivo, não precisa mais se inscrever ninguém. Não quero publicidade, eu só quero poder dar as minhas aulas ao vivo pelo YouTube, porque é a plataforma mais tranquila de vocês acessarem. Tá ok, pessoal? Então, por hoje encerrou. Vou passar um exercício para vocês e espero que todos tenham compreendido bem a aula. Foi uma pincelada sobre o assunto, a gente passaria um mês estudando sobre isso, mas eu creio que por tudo que nós já falamos dentro da sala de aula, no 7º ano principalmente, temos uma base bem sólida para a gente fazer esse resumão aqui e conseguimos responder algumas questões acerca disso. Tá ok, pessoal? Forte abraço, fiquem em casa, se cuidem e cuidem da família de vocês, ó. Álcool em gelzinho na mão sempre, ó. Um pinguinho, não é para tomar banho de álcool em gel. Passou, ó, na mãozinha, passou por trás, limpou as unhas, passou no pulso, tá protegido. Usou aqui, ó, a máscara para sair na rua e tudo certo. Vamos preservar as nossas vidas e as vidas de quem nós amamos e de quem nós não amamos também, porque o ser humano tem que abraçar um ao outro e cuidar um do outro, porque nós temos a obrigação de manter e de tornar indestrutível a nossa espécie. Tá ok, pessoal? Forte abraço do professor que vocês mais amam, Gabriel Pieron.